Porque nós estamos aqui reunidos hoje porque o Bruno disse que vai me transformar numa youtuber muito famosa. E agora? E agora que esse vídeo é pra relacionar 3 coisas muito legais, que parecem absurdas, mas elas têm um ponto, que é arte, gozo no sofrimento e religião. O que tem em comum? Recentemente eu tenho observado um fenômeno que não é nada novo. A ideia de que a gente, para poder se sentir vivo, ou na hora que a gente conquista as coisas da qual nós almejamos e desejamos, nós precisamos, durante esse processo, sofrer. Por quê? Porque toda vez que a gente sofre, a gente sente que, quando a gente chega num objetivo, ele é mais reconfortante. Ou, como é que é o nome disso? Tem merecimento. É, tipo... Não, mas não é só do merecimento, é que parece que é mais legítimo. A gente legitima melhor o objetivo quando a gente sofre durante o processo. E para explicar isso, eu vou usar de Michelangelo. Michelangelo é um cara que entendeu essa ideia da beleza, da dor, do sofrimento e do olhar de uma maneira maravilhosa. E eu estou falando de uma obra específica que se chama La Pietà. A Pietà, como vocês bem sabem, é aquele gesto que Maria tem de segurar Jesus nos braços quando Jesus está ali, né, descendo morto da cruz. E quando Michelangelo faz a Pietà, dentro dos moldes acadêmicos clássicos gregos, ele faz uma coisa muito genial. Ele atribui aquela tríade estética, que nós já conhecemos muito bem também, platônica lá, do belo, mais o bom igual ao verdadeiro, como sendo Jesus de fato de uma beleza transcendental para, acompanhar do seu sofrimento, o seu sacrifício em prol da humanidade se torna legítimo. Então, ao olharmos Jesus ali nos braços de Maria, e Maria, né, com um equilíbrio emocional intacto, porque ela consegue ali colocar como é que fala? Nas feições dela, um equilíbrio entre a dor da mãe que perde o filho, acompanhado ao fato dela compreender do porquê isso foi feito. E é aí que nós temos, diante desse equilíbrio da obra, que é inclusive totalmente racional, a ideia do enaltecimento do sofrimento de Jesus em relação ao ato de morrer em prol da humanidade. E é aí que a gente entra dentro desse gozo do sofrimento. Porque nós carregamos essa estima e essa beleza do sofrer acompanhado da ideia de que para chegar a um objetivo concreto, então, você precisa passar por esse sofrimento. Quando eu falo em gozo, galera, eu tô falando do gozo no sentido psicanalítico, viu? Porque senão esse vídeo vai ficar pornô, né? Eu tô falando do sentido psicanalítico da coisa, que é a ideia de que existe algo da qual te provoca um certo desejo que inclusive não é enunciado pela linguagem. Você sabe que tem alguma coisa ali que não tá certa, mas você fica constantemente voltando naquilo, na ideia de que você consegue ali meio que juntar prazer e dor. O que é? A gente é burro, né? Porque a gente gosta de sofrer. Eu sou uma pessoa que isso tem nome, né? São masoquistas. Não necessariamente. Isso não vem de uma burrice, apesar de parecer bastante. Isso vem, de fato, de uma construção cultural que diz que esse sofrimento, esse sofrer cristão, vai enaltecer os nossos objetivos. Por exemplo, sabe onde é que eu vejo demais isso? Vejo demais na sala de aula. Por quê? Porque a gente acompanha esse sofrimento em todas as nuances da nossa vida, né? Ela acompanha os nossos relacionamentos. A gente acha que para um relacionamento ser legítimo, a gente precisa sofrer, não é? E aí a gente fica aí com esses bandos de relacionamento merda, nesses bandos de boy lixo. Por quê? Porque a gente acha que esse sofrimento, ele é inerente ao relacionamento. Relacionamento precisa ser bom? Não, se tem bom, tá alguma coisa errada. Não é. Não é bem assim. Esse sofrimento que acompanha o relacionamento nada mais é do que, aí eu estou falando especificamente para as mulheres, da ideia de que a gente acha que nós mulheres de fato precisamos sofrer igual. Porque o que nos ensinaram? Nos ensinaram a ser gentis.
E aí, toda vez que a gente se impõe diante de uma situação que nós somos consideradas deselegantes, nós somos consideradas o quê? Inaptas a termos um relacionamento, somos mulheres desquitadas, ficaremos pra titia? Bem, isso é uma grande falácia cultural, machista, patriarcal e todos esses nomes que envolvem aí essa cultura cristã que a gente vive. Então, quando eu vejo isso dentro da sala de aula, eu vejo a ideia de que estudar tem que estar associado a sofrimento. Então, se você tem um curso concorrido como medicina, você precisa sofrer muito. Porque senão, quando você passa, parece que não fez sentido, né? Aí a gente vê aquele bando de estudante louco na roupa, sofrendo, porque é muito melhor reclamar do que fazer um plano de estudo, sim ou não? E aí você fica em constante guerra entre você, a sua educação e os seus objetivos. Essa guerra é o gozo no sofrimento. Por que tudo precisa virar uma guerra dali? Por quê? Por que precisa virar uma guerra? Não precisa. E aí isso entra em outras questões do trabalho. Por que a gente precisa sofrer para trabalhar? Para que o dinheiro que nós ganhamos no final do mês seja mais legítimo do que simplesmente o ato de trabalhar? Tá vendo que isso não faz sentido? Quando a gente enuncia em palavras, a linguagem dá molde a tudo isso que a gente vive, a gente percebe que isso não faz sentido absolutamente nenhum e que não precisa sofrer para alcançar os objetivos. E, inclusive, esse sofrimento gera o quê? Crise de ansiedade. Nós estamos na era em que o mal do século passou pela depressão e entramos na crise de ansiedade. Acho que nunca se falou tanto sobre isso e nunca tivemos tantos casos de crise de ansiedade como nos últimos tempos. E isso está, sim, associado ao gozo no sofrimento. Porque o gozo no sofrimento nos causa essa angústia, essa coisa que parece que não passa e que tudo vira uma grande obrigação da qual, pra de fato você conseguir levantar da cama todos os dias, o sofrimento precisa estar presente para que ela legitime tudo isso. É isso. Gente, falei demais. Era pra um assunto ser leve e ele ficou pesado. Então a gente precisa sair lá do século XV, né? A Pietà de Michelangelo já tá marmorificada, é um monumento, ela tá parada, ela está lá, ela representa toda uma tradição artística, religiosa, do pensamento moderno do século XV. Acho que já tá bom, acho que a gente já passou por muitos séculos desde então e a gente fica repetindo essa tradição clássica como se a gente não superasse ela. E aí o que a gente faz? A gente fica falando mal da arte contemporânea, porque ela pega esse gozo no sofrimento, vira do avesso, escancara na sua cara e você fala: não gostei. Esses dias eu saí com uma amiga que eu falei um pouco sobre isso com ela e ela ficou bem nervosa comigo. Ela falou assim: não quero escutar isso, vou embora. Não quero escutar do quanto eu entendo sobre isso, eu falo sobre isso e transgrido essa ideia. Porque aí a gente entra na questão do homem e da mulher barroca, que eu acho que eu vou deixar para um próximo vídeo. Ai, é isso. Tchau. Pede pra quem tá no Instagram compartilhar, curtir. Ai, precisa fazer isso? O Bruno disse que para eu acompanhar o plano e o projeto de eu ser uma grande youtuber, vocês precisam compartilhar esse vídeo, curtir no Instagram e me seguir lá no Dilemas da Sofia, porque esse aqui é o famoso Dilemas da Sofia. Quem tá no YouTube, pede pra apertar o subscribe. Quem tá no YouTube precisa apertar o o quê? Subscribe. Acho que é inscrito, se inscrever no canal. É isso, gente. Tá bom, chega, tchau. Fala mais alto? Fala firme. Firme.